Mas, eu sou da 44ª turma, também conhecido como Malaguetas, e eu me formei em 2011, fazem exatos 10 anos. Antes de entrar na faculdade, eu sempre gostei muito de estudar. Eu era vamos dizer assim, um aluno com muita facilidade em quase tudo. Eu achava, diferente da maior parte dos meus colegas, eu gostava de todas as ciências que existiam, desde as ciências biológicas, ciências físicas, matemática, enfim, tudo. E de certa forma, isso foi um dos principais motivos pelo qual eu acabei decidindo ser médico, né? Eu conhecia alguns médicos na época e eles sempre falavam que a área da medicina era uma área que englobava muita coisa, desde ciências humanas até as ciências exatas. Então era um lugar onde eu provavelmente ia precisar, para conseguir exercer a profissão, de todo esse arcabouço teórico e que eu poderia depois me achar em alguma área subespecífica. Na verdade, até no segundo, terceiro ano, que eu estava ali um pouco perdido, né, eu queria ir para a física, que era, dentre as áreas, a que eu mais gostava. E aí, até por influência da minha mãe, que é dentista, né, eu acabei seguindo pela medicina propriamente dita. Não consegui passar direto na faculdade, acho que como a grande maioria, né, medicina é uma área muito concorrida, e aí eu fui fazer cursinho, fiz 2 anos de cursinho, e nesse período foi bom, na verdade. Eu acho que o cursinho é legal, em alguns aspectos você acaba amadurecendo, né, cabeça, enfim, você foge daquele núcleo que você tem da escola desde muito cedo, né, eu estudava mais ou menos com as mesmas pessoas, então é bom que abrange um pouco, abre a sua cabeça. Entrei na faculdade em 2006, e aí vem aquele primeiro ano de faculdade, que é um ano muito conturbado, vamos dizer assim. É muito legal, porque você tem festa direto, na minha época o trote era uma coisa bastante diferente do que é hoje em dia, mas assim, eu nunca me senti mal por causa do trote ou coisa desse gênero, pelo contrário, eu tentava participar bastante da faculdade. E ao longo do primeiro ano eu comecei ali a perceber algumas matérias que eu gostava bastante. Fisiologia sempre foi minha paixão, mas eu gostava também da anatomia, e aí no segundo ano eu gostava muito da parte de neuroanatomia e na fisiologia de neurofisiologia também. E em paralelo, durante a faculdade, eu fui da bateria da faculdade, fui do departamento científico, né, que é responsável pela organização de cursos, congressos e assim vai. No segundo ano eu organizei o COMASC, que é o congresso da Santa Casa, né, todo mundo deve conhecer, e fui no terceiro ano presidente do departamento científico. E também nessa mesma época ali, no terceiro ano, eu fiz a minha iniciação científica com a doutora Carla Tiepo, que é neurocientista. Hoje ela não faz mais parte do corpo clínico da faculdade, mas é uma grande neurocientista. E já até fiz essa iniciação com ela exatamente por causa dessa proximidade que eu tinha com a neurologia e com as bases neurofisiológicas do cérebro, propriamente dito, de como a gente se comporta, de como a gente reage às emoções e de que forma que a gente toma decisões, né, na nossa vida. Isso era uma coisa muito legal e era exatamente a tese de estudo dela. Claro, em modelos animais, né? E graças, na verdade, a essa iniciação com ela, eu tive a oportunidade de receber a bolsa para ir para Harvard, né? Isso no começo do meu 4º ano. Fui a segunda turma a ir para Harvard. Eu acredito que ainda exista um projeto semelhante. Foi uma experiência sensacional, né? Eu me lembro até hoje, lá em Boston, alguns prédios, né, de dezenas de andares, cada andar com dezenas de salas e cada sala com dezenas de laboratórios, e todos esses laboratórios, isso em 2009, 2008, todas conectadas na internet já, internet super rápida, a gente tinha acesso ao PubMed direto,
olhava para aquilo e falava, meu, isso aqui é o cérebro do mundo, né? Um monte de gente aqui trocando informações a mil e por isso que a ciência é tão avançada por lá, né? Foi muito legal, voltei para cá, concluí minha iniciação científica, foi muito legal porque a gente conseguiu desenvolver ali uma metodologia de pesquisa que até alguns anos atrás me falaram que eles ainda usavam no departamento, fiquei muito feliz com isso. Foi uma metodologia que a gente desenhou, a doutora Carla, juntos. O nosso projeto, né, ele envolvia basicamente uma coisa que se chama sensibilização das vias dopaminérgicas em ratos, né? Basicamente, os ratos, né, nos ratos, quando a gente aplica drogas, em específico a que a gente estudava era a metanfetamina, esses animais desenvolvem uma série de comportamentos que a gente chama de comportamentos estereotipados, que seria uma analogia ao comportamento do drogadito, né? Seria um modelo animal para a drogadição. E a metodologia que a gente desenvolveu, na verdade, era uma série de aplicações de injeções diárias nesses ratos e depois uma avaliação desse comportamento após uma semana, a exposição de um cenário na qual não havia a droga propriamente dito, para ver se eles iniciavam um processo de sensibilização que a gente chama. Mais ou menos a seguinte análise: um usuário de droga, por exemplo, que usa cocaína diariamente, e ele usa essa cocaína numa festa, é muito interessante que quando ele vai numa festa, ele sente brevemente o efeito da droga, e é esse efeito breve que provavelmente induz ele ao comportamento de uso da droga e à necessidade de uso dessa substância. Então, era esse o modelo animal. E o que a gente desenhou, na verdade, da metodologia era como sensibilizar esses ratos, uma forma metódica, né, para que tivesse sucesso, e a gente conseguiu comprovar isso aí através de uma série de gaiolas, o tempo exato que tinha que ser feito, tudo computadinho, né? E aí depois isso pode ser utilizado para testar substâncias que em conjunto com a droga ou desses animais sensibilizados poderiam melhorar ou piorar esse comportamento estereotipado e, portanto, numa analogia para humanos, seria como se pudesse, entre aspas, talvez entender um pouco melhor de que maneira a gente poderia tratar um paciente com uma drogadição, né? Tendo em vista o que eu tinha tudo feito, até a minha iniciação científica, parecia natural que eu fosse seguir pela área da neurologia ou da psiquiatria. E aí muita gente questionou até depois por que eu fui fazer otorrino especificamente. Existe dentro da área da otorrino uma parte da otorrino que ela é muito relacionada à neurologia, às neurociências, que é a comunicação humana, né? Nossa audição e a nossa comunicação são a base do comportamento humano, na verdade, e até, de certa forma, o que nos diferencia como espécie. E eu gostava também muito da parte cirúrgica. Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos, sentar, montar coisas e assim vai. E a otorrino ainda me trazia essa possibilidade, coisa que a neurologia, a não ser que eu fosse fazer neurocirurgia, que é uma coisa extremamente técnica, na minha opinião, os neurocirurgiões que me perdoem, mas que é desafiador pra caramba, mas fica muita cirurgia demais pra mim. Então eu acabei indo para otorrino, que eu conseguia balancear essas duas coisas. Fiz a minha residência de otorrino aqui também, essa eu passei direto. E ao longo da residência foi um baita aprendizado. Eu já gostava mais da área de ouvido, eu achava a parte de implante coclear impressionante, né? Você conseguir colocar um dispositivo dentro da cóclea de alguém, né? Dentro do ouvido interno, e isso fazer com que a pessoa volte a ouvir, eu achava isso fascinante. Então, depois que eu terminei a otorrino, na verdade, eu segui exatamente pela área da otologia. Fiz o meu primeiro ano de fellow aqui, um segundo ano também. Um primeiro ano de uma forma um pouco mais geral na parte de ouvido, cirurgias de ouvido gerais, né, tipanoplastias, tipanomastoidectomias. No segundo ano, mais de base de crânio lateral, que basicamente são as cirurgias que praticamente neurológicas. A gente entra aqui pelo ouvido e chega até as regiões muito próximas à base do crânio,
e existe ali uma interdisciplinaridade importante, inclusive com o pessoal da cabeça e pescoço e da neurocirurgia também. Em paralelo, né, mesmo durante a residência e depois, eu trabalhava dando plantão por aí e assim, principalmente ao longo da residência, né, na minha época, não era uma coisa... Tinha pouco médico, né? Então, assim, às vezes eu chegava nos plantões de fim de semana, era para ter 6 médicos e tinha 4. Eu ficava extremamente enfurecido com isso. Falava, poxa, eu tô trabalhando aqui por 6 e ficava questionando o hospital e tudo mais. E aí, na época, eu era chato, então eles falaram assim, você acha que você consegue resolver o problema? Vem ajudar a resolver. E aí, quando eu terminei, na verdade, a residência, em paralelo com o meu fellow, eu virei coordenador do pronto-socorro de um hospital que fica no ABC Paulista, junto com outros colegas que faziam a parte mais da emergência. E aí, comecei a me desenvolver nessa parte mais de gestão de pessoas também, que se relacionava muito com o que eu fazia no DC, né, no departamento científico na faculdade, que era algo que tinha ficado meio deixado para lá durante a residência, mas que eu resgatei aí depois que eu me formei, que era algo que eu gosto também, a parte administrativa. E montei essa empresa, o hospital começou a ter uma série de demandas, em específico a demanda de formalização dos pagamentos, né? Na época, eu acho que até hoje, mas existia uma informalidade do trabalho médico muito grande, os médicos não tinham empresas, enfim, e não queriam ter, né? Muitos eram residentes, não tinham nem dinheiro suficiente para ter uma empresa própria. E aí eu tive a ideia de montar uma espécie de uma cooperativa, no qual os médicos eram sócios dessa cooperativa e recebiam oficialmente pela empresa como sócios e trabalhavam para os hospitais especificamente. E aí, nesse processo, eu me juntei com esses outros 2 colegas que eram também coordenadores do pronto-socorro e a gente fundou uma empresa de gestão propriamente dita de RH médico, isso foi em 2016. E aí a gente começou a fazer gestão não só da área de clínica e pronto-socorro, mas a gente pegava gestão de outros hospitais também, gestão tivemos uma gestão de enfermaria, tivemos gestão de GO, de pediatria, isso ao longo de 2016 até 2019. Inclusive tinha otorrino no meio da história também. Chegou ali... Nesse meio tempo, eu fui fazer um MBA de gestão, né? Eu senti que eu precisava ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre como gerir a empresa propriamente dito, o negócio estava crescendo, aí esse MBA foi bem legal, fiz na GV, e foi muito legal não só por uma questão do know-how, mas eu acho que principalmente por uma questão de networking, né? Eu acho que esse é o principal, e isso me abriu algumas portas aí, até hoje abre muitas portas, na verdade. Chegou em 2019, eu e os sócios começamos a ter alguns desentendimentos, eu queria investir em uma coisa, eles queriam investir em outra, começa a briga e aí a gente, no final de 2019, perdemos um dos principais clientes que a gente tinha e aí a gente decidiu se separar, cada um seguir a sua vida. Nessa história, obviamente, que eu fiquei com os espólios, entre aspas, da otorrino e em gestão de RH, que é a empresa que eu ainda tenho até hoje, né? E essa gestão, na verdade, essa empresa eu enxergo como uma empresa de infraestrutura para médicos otorrinos. Por que infraestrutura? Porque a maior parte dos médicos, eles, em geral, né, eles não têm nem conhecimento, nem vontade de organizar os processos administrativos, desde a contabilidade até a gestão, por exemplo, de agendamento cirúrgico, gestão de agendamentos da clínica e do hospital. Então, essa empresa, que chama Otolive, é uma empresa que entrega infraestrutura administrativa para esses profissionais, né? E eu enxergo eles como meus, de certa forma, clientes, já que, em troca dessa administração, uma parte daquilo que eles recebem, pequena, na verdade, diferente de outros lugares, uma parte pequena do que eles recebem a gente desconta e isso é o que torna a empresa sustentável, na verdade, para eu poder ter uma secretária que trabalha para todos e assim vai. Começo de 2020 veio a pandemia e bem nessa época eu pensei, poxa, se eu tenho uma empresa aqui de infraestrutura administrativa, seria interessante a gente ter uma parte de gestão de infraestrutura física para esse médico também.
Até porque na realidade de hoje, é muito difícil um profissional conseguir ter um consultório próprio, principalmente quem está começando, né? É caro, ele fica ocioso, inevitavelmente, e isso é um desperdício, né? Então, até baseado nos princípios aí da economia compartilhada, coisas que a gente vê acontecendo em outras áreas, né? Eu pensei em montar um coworking especificamente em otorrinolaringologia e em 2020 a gente conseguiu concluir esse projeto e montamos a sala lá em Moema, né, ao lado do Hospital Alvorada, e estava no meio da pandemia, então assim, no começo foi muito duro, porque ninguém tinha paciente na verdade, portanto ninguém estava ali disposto a alugar a sala, seja lá como fosse isso. E, por outro lado, chegou ali 2021, meados de 2021, as coisas começaram a melhorar e agora no começo de 2022 elas explodiram de uma forma importante. Encontrei também um modelo no qual é interessante para esse profissional, no qual a gente de certa forma como empresa compartilha do risco com ele, né? No sentido que ele não vai pagar se ele não tiver, ele vai pagar um valor fixo baixo e ele depois só vai pagar a mais se ele tiver pacientes, que eu acho que é uma coisa interessante, porque isso força, por um lado, a empresa a querer que esse cara tenha mais paciente. Então eu montei também uma equipe de marketing que trabalha para esses profissionais na captação de pacientes para eles. E isso tem sido bastante legal. A sala hoje está praticamente completa em termos de horários e tudo mais, e a gente está pensando aí em algumas expansões. Dentro dessa sala a gente montou um centro de reabilitação auditivo, que bom, diferente do que todo mundo pensa, perder a audição não é que nem perder a visão, né? E usar um óculos, né? Você usa um óculos, você volta a ler normalmente. Um aparelho auditivo não é bem assim, né? O aparelho auditivo ele é uma prótese. E imaginar que se a gente perder a perna, por exemplo, colocar uma prótese de perna, ninguém sai andando com a prótese de perna em uma semana. Existe um processo de reabilitação. E pensando nisso para a área de otorrino, a gente desenvolveu esse projeto que envolve realmente um processo de reabilitação para esses pacientes, seja com próteses tradicionais ou com outros tipos de próteses, inclusive de implante coclear, que é uma coisa que a gente faz lá dentro, esse acompanhamento desses pacientes, né? Então, a gente queria fugir daquele conceito tradicional de loja de aparelho, né? Que é um conceito que a gente sabe que acaba culminando no que a gente vê por aí. O paciente compra o aparelho e ele vai parar na gaveta porque não está bem regulado, né? Então a gente foca aí nos 3 pilares da reabilitação auditiva, que envolve a escolha, né, da prótese adequada, isso baseado no diagnóstico, o tempo e o treinamento com essa prótese, né, e o fonoaudiólogo e o otorrino que trabalhando em parceria para que esse processo de reabilitação aconteça de uma forma harmônica. E é interessante que isso acontece dentro do nosso espaço de coworking. Então, os médicos que trabalham lá também têm a possibilidade de usar esse espaço para fazer a reabilitação dos seus pacientes de uma maneira mais eficiente. E a nossa ideia é expandir esse modelo para outros lugares aqui em São Paulo, a princípio, através de parcerias, inclusive com colegas otorrinos que tenham mais ali algum enfoque nessa área de ouvido. E até, de repente, no futuro, por que não, outras cidades, outros estados, e é por aí que a gente quer caminhar. Em paralelo, ainda estou fazendo um mestrado de saúde e comunicação humana, aqui na Santa Casa, inclusive. O mestrado termina meados do ano que vem. Na verdade, nesse mestrado, a minha tese envolve o desenvolvimento de uma tecnologia para permitir um acompanhamento, né, um follow-up de pacientes que falham na triagem auditiva neonatal. Então, muito comum, né, todo mundo deve ter ouvido falar do teste da orelhinha. O teste da orelhinha, basicamente, ele detecta a possibilidade de uma perda auditiva, mas dentro do processo de triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha ele é só uma parte disso. Pacientes, por exemplo, que têm alguns fatores de risco, na verdade, eles já são como se eles tivessem falhado nesse teste e eles vão precisar de um acompanhamento. E a gente sabe, né, os estudos mostram que esse acompanhamento é um grande problema, que ninguém consegue fazer, seja por falta de interesse dos familiares que não entenderam a importância do acompanhamento,
seja por falta de suporte dos serviços de saúde no que diz respeito a oferecer esse acompanhamento no tempo certo. Então a minha proposta seria o desenvolvimento de uma equipe, basicamente, de navegação desses familiares, que orientasse eles e que garantisse que esse processo acontecesse. E no futuro, a ideia seria automatizar essa equipe através de alguma plataforma digital, o que permitiria que isso fosse implantado em larga escala, em lugares mais remotos às vezes também, e por um custo muito mais acessível. Bom, vamos lá. Esse desafio, na verdade, eu acredito que seja um desafio não só brasileiro, tá? Mas é um desafio mundial, exatamente porque ele envolve uma coisa que vai além da sustentabilidade só financeira do profissional de saúde, mas da sustentabilidade do sistema, né? Michael Porter, que é um administrador, ele, em meados de 2000 e poucos, ele começou a estudar exatamente a área da saúde. E ele levantou alguns pontos importantes que existem dentro da área da saúde que são diferentes de qualquer outro tipo de mercado, né? Quando a gente pensa em operadora de saúde versus paciente versus profissionais de saúde ou serviços de saúde, a gente cria um ciclo de compras e vendas que ele é completamente diferente de qualquer outro ciclo. Por quê? Porque o paciente, ele paga para a operadora de saúde e a operadora de saúde paga para o médico. E quem decide o que o paciente precisa, que é o cliente final, é o médico, né? Então, quando você chega numa padaria e você fala, eu quero um café, você decidiu pelo café, pelo croissant. Você vai pagar pelo café e pelo croissant. Aqui na medicina não é assim. Quem vai decidir o que o paciente precisa é o médico. Quem vai pagar o médico é o plano de saúde. E quem paga o plano de saúde é o paciente. Então você cria um modelo que ele é muito atípico de qualquer outro. E o problema da má remuneração do profissional, ele vai um pouco além da questão meramente do sistema onerando esse cara ou tentando fazer com que ele tenha mais produtividade, mas também na própria construção que esse cara aqui fez ao longo das relações de trabalho e das relações de entrega com o paciente. Porque historicamente a operadora de saúde vinha e falava para o cara assim, ó, se você vai ganhar por atendimento. Qual que é o resultado disso? Esse cara vai querer atender mais e, portanto, vai diminuir a qualidade daquilo que ele está entregando em termos de serviço, certo? Ao invés de ele fazer isso, esse profissional ele tinha que ter virado e falado assim, não, operadora, você não pode me pagar só isso porque eu demoro 1 hora para atender. Isso não foi feito. Por quê? Porque durante a formação do profissional de saúde a gente não tem uma visão de barganha, de tentar ter uma uniformidade nas nossas relações de trabalho, né? Aí vem os novos modelos de remuneração, né? Eles pensam de que forma? Ok, a sua remuneração ela não vai estar atrelada à produtividade, mas ao resultado do seu tratamento para com seus pacientes. Portanto, se você tiver um tratamento com melhor qualidade, você consegue, por consequência, você vai receber mais. No conceito é lindo, porque é exatamente o que eu quero. Eu quero tratar bem meu paciente, para esse meu paciente melhorar e ele virar meu paciente eternamente. Eu fico feliz porque eu trato ele bem, ele fica feliz porque foi bem tratado, resolvido o problema dele. E a operadora vai me pagar um valor justo pelo processo como um todo. E talvez isso como um todo gere economia. Foi inclusive o que o Michael Porter propôs como solução para esse modelo. No entanto, operacionalizar isso não é tão simples, porque o que é entrega de qualidade? Porque qualidade é o quê? É o resultado do tratamento? Ou qualidade é você ficar internado numa instituição onde o perfil de acomodação é melhor? Ou qualidade é você receber todos os exames do mundo para coisas que a gente sabe que talvez não precisasse de exames? Esse que é o ponto. A perspectiva de qualidade do cliente final, ela varia também. E esse cliente, ele hoje é exigente, então fica difícil da gente conseguir organizar esse fluxo como um todo, tá? Então, a resposta é de que forma que a gente soluciona esse problema, de que forma que a gente melhora essas relações, eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse, talvez eu não estivesse nem aqui. Mas o que eu penso, pelo menos como empresa, tá?
que a partir do momento que eu tenho uma empresa na qual tem vários otorrinos trabalhando lá dentro, isso me cria, de certa forma, um poder de barganha. É diferente de um otorrino sozinho com uma operadora, né? Ou contra um hospital. Aqui a gente tem realmente uma empresa, a gente não tem uma empresa de um homem só, que é o que eu vejo acontecer na maior parte dos lugares por aí. O médico abre sua própria empresa só para ele poder receber. Só que ele não é uma empresa, mas ele é visto como uma empresa, ele é tratado como uma empresa, mas ele não é uma empresa. E isso é um problema, né? E de certa forma, tendo este grupo, a gente tem um pouco mais de poder de barganha. Não estou dizendo que a gente tem muito poder de barganha, porque esses caras perto de mim também são muito grandes, tá? Mas é uma forma. A segunda forma que eu vejo de solucionar é exatamente no atendimento dos coworkings, não baseado no convênio, mas baseado num atendimento particular por um valor justo, que é o que eu incentivo as pessoas a fazerem. Captar esses pacientes e esses pacientes entenderem que ele vai estar pagando uma consulta por um valor que não é diferente de um valor de um jantar que ele paga com a família, né? E que ele vai receber um tratamento diferenciado, é óbvio. E isso dentro desse processo, qual que é a grande lance? Ele exigir da operadora de saúde melhores reembolsos para que esse tratamento possa acontecer, né? E a operadora, portanto, se interessar nesse sentido. A outra solução, na verdade, para esse modelo que criaram foi as verticalizações, né? Que, se elas continuarem no caminho que mais gera lucro, não vou citar nomes, mas que eles só simplesmente estão preocupados com a produtividade profissional, também vai entrar em algum colapso em algum momento, porque o profissional não vai entregar qualidade nunca. Mas a verticalização possibilita um pouco mais de entrega de valor e de melhor remuneração desse profissional. E a gente tem aí alguns exemplos mais atuais que estão tentando caminhar para esse sentido. Uma verticalização com qualidade, né? E essa verticalização, eu acredito, talvez seja o futuro para essas operadoras de saúde terem um negócio um pouco mais sustentável e veremos se dá certo. A gente tem aí dois cenários, tá? Um cenário que envolve a prestação de serviço para eventuais operadoras de saúde, do qual eu hoje não tenho nada de negócio nesse sentido, tá? Eu presto serviço, a minha equipe presta serviço para hospitais, em parceria com esses hospitais. Existem equipes que fazem a mesma coisa, mas que prestam serviços para operadoras. Essas equipes, normalmente o profissional não está feliz com o modelo, porque ele é, entre aspas, obrigado a ter uma alta produtividade. Por outro lado, é um modelo que permite que ele ganhe uma experiência prática remunerada, de certa forma, e com um certo suporte também. Então, no começo da carreira, não é algo que é ruim. Então, para pegar mão, entre aspas, de cirurgia, para o profissional não deixa de ser bom. O que eu acho que não é tão bom é para o paciente, que esse às vezes nem sabe, por exemplo, que está sendo atendido por um profissional que acabou de se formar, né? E é o que ele tem direito a receber pelo valor que ele paga pela operadora de saúde, pelo sistema de saúde que ele tem, tá? O modelo que eu tenho, eu enxergo o meu médico, o meu otorrino, como meu cliente. Então, para mim, é importante que ele fique feliz. Se ele não estiver feliz, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu entendo sim que eu quero melhorar esse serviço e eu luto para melhorar. Sempre que o cara fica feliz que a remuneração de XYZ do sobreaviso é boa? Não, tem coisas na medicina que nunca vão ser sustentáveis, que nunca vão ser bons, mas o conjunto é bom, entende? Você recebe pouco por um sobreaviso num hospital, por exemplo, para você conseguir ter acesso ao ambulatório do hospital, que é um lugar onde você vai ter uma produtividade maior, vai gerar pacientes cirúrgicos para você, e isso vai gerar o seu pool de mercado. E com o tempo, esse cara vai conseguir transitar esses pacientes que têm uma condição financeira um pouco melhor, uma visão mais aberta, para o atendimento particular, que ele vai acontecer dentro do sistema de coworking. Isso é bom. O cara acha isso bom por quê? Porque ele vai ter um gasto menor e ele vai conseguir tornar a carreira dele sustentável, né? Sem desperdício de horas de ociosidade de sala, de material e de pessoas, porque a secretária também fica ali às vezes fazendo nada, né? E isso não é legal. Então,
eu diria que o pouco que eu trabalho com a parte hospitalar, o pouco não, bastante até, o médico fica ok, não 100% contente. Na parte de coworking, na parte dos processos administrativos, eu tenho certeza que eles estão felizes, porque ninguém gosta de marcar cirurgia, ninguém gosta de ficar atendendo telefone para fazer agendamento, ninguém gosta de responder pergunta de paciente fora de horário. Aliás, foi uma pesquisa que a gente fez com os profissionais que eu conheço e outros profissionais, qual era a maior dor do profissional de saúde em termos do relacionamento com o paciente. E responder pergunta fora de horário comercial é uma das principais, né? E faz todo sentido. Você está lá em casa, domingão à noite, você não quer ter que responder nada, né? Ou mesmo durante a semana, às vezes você está operando, você está em outro serviço, né? E a secretária, como uma centralizadora, como uma navegadora desse paciente, ela cumpre um papel crucial nesse relacionamento. Porque para o paciente, a resposta dessas perguntas ou o acesso, né, a acessibilidade ao profissional é essencial. E isso também foi uma pesquisa que eu fiz, que perguntava exatamente isso, para o paciente elencar em ordem de importância algumas coisas e a acessibilidade ao profissional era uma delas e a outra era a secretária. Então, o que eu treino a nossa equipe para fazer da infraestrutura administrativa é exatamente isso. Ela é mais do que uma mera secretária. Ela é o CRM, né, o Customer Relationship Manager do nosso consultório, tá? Ela faz o relacionamento com o paciente, ela conversa com o paciente, se o paciente tem uma dúvida, vem para a secretária e da secretária vai para os médicos que estão na equipe. Isso quebra um pouco esse paradigma de prejuízo que tem, porque o médico fala assim, ele vai responder na hora que der, a secretária, ela já deixa mais ou menos, ela começa a aprender que coisas mais simples podem ser resolvidas ela mesma, sabe? E a minha ideia é, em um futuro próximo, trazer para a equipe uma secretária que tenha já alguma especialização na área da saúde especificamente. Então, uma enfermeira meio que navegadora faria esse papel de intermediação para todos da equipe. Olha que legal, isso seria inviável você ter num consultório próprio. E numa equipe é totalmente viável, porque a gente soma todo mundo, o que ganha, o que tira, e a gente consegue pagar um profissional desse que trabalha para todo mundo, né? Então essa é a ideia, é uma das ideias que eu tenho também para o ano que vem. Em especial para a parte cirúrgica, né? Então seria um profissional que faria desde a instrumentação cirúrgica até acompanhamento, follow-up desse paciente no pré-operatório, no pós-operatório, resolução de dúvidas eventuais e assim vai. Então, caminhando para esse sentido, eu acredito que é algo que eu entrego valor para essas pessoas, sim. O que eu diria a mais, né, seria para enfatizar a parte especificamente de reabilitação auditiva, que eu vejo que hoje os colegas não perceberam que eles não estão conseguindo entregar resultado no que diz respeito à protetização de pacientes, à reabilitação propriamente dita. E ao mesmo tempo a gente sabe que um paciente com uma deficiência auditiva, seja um idoso ou uma criança, terão prejuízos importantes ao longo da sua vida. Uma criança nem se fala, que não escuta, ela não vai conseguir desenvolver as bases neurais suficientes para um desempenho intelectual adequado. E um adulto, um idoso, por outro lado, ele tende a caminhar para um isolamento social, que a gente sabe que aumenta o risco de demência, aumenta o risco de deterioração cognitiva mais precoce e depressão pelo próprio isolamento. Lembrar que nós, seres humanos, somos, por natureza, comunicadores. A gente, no fundo, gosta mesmo de uma fofoca. Na hora que a gente para de interagir uns com os outros, a gente deixa de ser um humano social. Então, o meu apelo que fica é para que esses colegas enxerguem a nossa clínica, que é a Audiolive, que fica dentro da Autolive, como um espaço para promover essa reabilitação adequadamente, né? Um espaço onde a gente vai selecionar próteses adequadas, acompanhar esse paciente, não meramente entregar para ele um aparelho auditivo e ponto. Porque a gente vê isso acontecer, o colega fala, o paciente tem uma perda, ele coloca lá, solicita o aparelho auditivo e manda o cara ir em qualquer loja igual, ou dá meia dúzia de cartão na mão do cara, igual é para um óculos, por exemplo. Não funciona, não vai dar certo. Se você não se comunicar com essa pessoa que está fazendo o processo de reabilitação, a chance de sucesso vai cair muito.
principalmente nos casos mais complexos. Então, se for fazer uma publicidade a mais, contem com a Audiolive, né, que é a empresa de reabilitação dentro da Autolive, para garantir que esse sucesso de reabilitação seja bem feito e que você consiga gerar mais pacientes, inclusive, porque esse processo foi bem feito, né? Porque não existe nada melhor do que um paciente bem satisfeito com a protetização ou com o resultado do tratamento para virar um indicador exponencial. Tá? Google é muito bom, com certeza, mas como seres humanos, comunicadores e fofoqueiros, a gente acredita muito mais mesmo no vizinho. Então, quando o vizinho está bem reabilitado, ele vai transmitir isso para toda a vizinhança e é isso que vai gerar mais pessoas no seu atendimento, no seu dia a dia.